Fala, povo de Deus! Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nesse vídeo eu vou explicar sobre o tamanho da sua fé, se ela influencia. Eu já vi muitas pessoas dizendo que a minha fé é muito pequena. Ai, minha fé não dá para isso, pastor. Minha fé é muito pequenininha. Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo e entender se o tamanho da nossa fé influencia ou não nas vitórias que nós teremos. Eu sou o pastor César Bastelli. Se você estiver pela primeira vez aqui, não esquece de se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, dá um joinha também, que é para que outras pessoas também possam assistir essa palavra, receber essa palavra e serem abençoadas por Deus. A Bíblia Sagrada, aliás, o próprio Senhor Jesus, ele disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente precisa falar à montanha, mas se a fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, já seria suficiente para que aquela montanha se movesse. Eu nunca vi uma montanha se movendo, mas Jesus estava falando sobre problemas, sobre as dificuldades da vida, os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Essas são as montanhas. Eu tenho certeza que você quer vencer, quer passar por cima de todas as lutas, batalhas que têm surgido na tua vida. E a dúvida de muita gente é se o tamanho da fé que ela tem é suficiente para que o milagre aconteça. É suficiente. Essa é a resposta. Sabe por quê? Porque não é o tamanho da sua fé que vai dizer se você vai vencer ou não, mas o uso da sua fé. Tem gente que ela coloca no coração dela que a fé dela é pequena e aí ela abandona aquela causa. Tem gente que por achar que ela é fraca demais, ela abandona aquele projeto, abandona aquele alvo, aquele sonho. Jesus nunca mandou a gente abandonar nada, pelo contrário. Teve um episódio que inclusive Jesus disse assim: homens de pequena fé. Foi quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade e aí Jesus estava lá no fundo, né? Estava dormindo no meio da tempestade dentro do barco. E aí os discípulos acordaram Jesus desesperados. Jesus levanta na maior paz, repreende o vento, acalma a tempestade, tudo vira uma grande calmaria, uma grande bonança. E aí os discípulos ficam olhando para a cara de Jesus, pensando como é que pode, né? Como é que esse homem faz um negócio desse? Acalma a tempestade. Foi quando Jesus virou para eles e falou: vocês têm uma fé muito pequena, mas eu quero que você pense comigo o seguinte: aqueles discípulos já estavam com Jesus há algum tempo. Se a Bíblia diz, e eu creio, que a fé vem pelo ouvir, quanta coisa que aqueles discípulos já tinham ouvido, inclusive visto Jesus fazer e ensinar. Então aqueles discípulos tinham uma fé completamente suficiente para fazer o milagre. Era suficiente, mas não era operante. Por que não era operante? Porque na hora H, ao invés deles usarem a fé e aprenderem com aquele momento, com aquela tempestade, eles entraram em desespero. É o que acontece com muita gente. Tem muita gente que está sempre ouvindo a palavra, que se alimenta de Deus e que com certeza, por ouvir essas palavras de Deus, essa pessoa tem uma fé muito grande, mas ela não usa essa fé. Quando os problemas aparecem, ela se desespera, ela se angustia, ela se amedronta, ela se preocupa, ela se revolta. Ou seja, ela faz qualquer coisa menos usar a fé. Agora, se você for pensar comigo, os discípulos enfrentaram a tempestade pela primeira vez e foram reprovados, né? E Jesus teve que levá-los novamente. Então teve a segunda tempestade que os discípulos enfrentaram
E nessa segunda, Jesus não estava presente no barco, que Jesus tinha se retirado para fazer um período de oração no alto da montanha. E agora? É o que acontece no nosso dia a dia. A gente está sempre enfrentando lutas, sempre enfrentando problemas. Dificuldades a gente tem todo dia. Agora, você tem capacidade de vencer. Só que você tem que usar essa fé que você tem. Um pequeno versículo da Bíblia Sagrada que você ouça ele entra dentro de você, ele vai se transformar em fé. Agora, pode ser bem pequenininho, mas pode operar um milagre. Agora, depende de você colocar essa fé em prática, colocar essa fé em ação, colocar essa fé em execução. Por isso que lá no livro de Tiago, lá na carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, ele disse que a fé sem as obras é morta, ou seja, ela não tem serventia. Então não adianta você dizer que tem muita fé e está preocupado, e não adianta você que ouve bastante a palavra de Deus e é um homem de Deus, uma mulher de Deus, estar preocupado. Você vai ter fé, mas não vai te servir, e você vai ter a condição de vencer, mas não vai conseguir. Então, a questão não é o tamanho da fé que você tem. Para de se preocupar com o tamanho da sua fé. Se você ouve Deus, ouve a palavra, uma menor mensagem, uma menor palavra de Deus no teu coração já é suficiente para você mover uma montanha, mas você tem que usar. E como é que a gente usa a fé? A fé nós usamos ela pelo menos de duas maneiras, pelo menos de duas. A primeira forma de você usar a sua fé é abrindo a boca, seja para repreender o mal, seja para clamar a Deus, seja para profetizar a sua vitória. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou colocar vai ser falando sobre a oração que realmente funciona, a oração eficaz. Inclusive, se inscreve aí para você poder receber esse vídeo sobre oração, que vai te ajudar bastante. Eu vejo muita gente fazendo oração do jeito errado e aí a demora é muito grande para se obter a resposta. É claro que o Espírito Santo, ele intercede por nós, mas Jesus deixou na sua palavra a maneira como nós devemos orar. Então quando a gente ora do jeito certo, a gente obtém o resultado que a gente busca. Então o próximo vídeo vai ser sobre isso. Inclusive, se você tiver alguma dúvida e você quiser que eu faça algum vídeo explicando a você a respeito de qualquer tipo de assunto dentro da palavra de Deus, deixa nos comentários aqui. Nos comentários você pode deixar também o seu pedido de oração, tá? E se você quiser entrar em contato comigo também, é só você mandar uma mensagem que eu respondo. Então, tem dois meios de você usar a sua fé. Dois. O primeiro deles é você abrir a boca. É você falar à montanha. Foi isso que Jesus disse. Que se a pessoa tiver uma fé pequena, mas ela falar a montanha vai se mover. Lembra que as montanhas são os seus problemas. Então, quando você fala a montanha, ou seja, quando você clama a Deus, determina a sua vitória, quando você busca pelo seu milagre, é uma maneira de você usar a sua fé, mesmo que ela seja pequena, ela trará resultados. E a segunda maneira de você usar a sua fé é vencendo as preocupações, vencendo a ansiedade, vencendo os medos e realmente confiando em Deus, colocando a sua confiança em Deus. Quando você coloca a sua confiança em Deus, a sua fé ela pode ser extremamente pequena, como uma sementinha de mostarda, mas ela vai trazer o milagre que você precisa. Ela vai trazer a transformação que você precisa. Amém?
Guarda isso que eu te falei. Eu sou o pastor César Bastelli, eu sou pastor há 24 anos e é assim que eu faço para abençoar as pessoas. É assim que eu determino bênçãos na vida das pessoas e elas acontecem. Você tem condição de vencer. E se você tem ouvido Deus, a palavra de Deus, com certeza você tem a fé que faz o milagre acontecer. Você só tem que usar ela. Usa e Deus vai te honrar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Se você tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários. Se você de alguma maneira não concorda, pode colocar aqui nos comentários também, tá bom? E não esquece de se inscrever para que no próximo vídeo você também receba a chamada, a notificação para você ouvir e assistir essa palavra. E também dá um joinha, porque aí o YouTube manda para outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe você, usa a sua fé e que Deus te dê muitas vitórias em nome de Jesus. Inclusive, como homem de Deus, eu profetizo bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, um forte abraço e um beijo no coração.